Oi, bom dia. Eu sou a Pro Bia Kifuri e se você quer aprender e também parar de confundir como faz multiplicação, divisão, adição e subtração com fração, meu vídeo chegou na hora certa para você e eu te convido, vem pirar comigo. Bom, vamos começar então com multiplicação e divisão. Eu vou pensar em uma fração aqui. 2/5 vezes, esse pontinho é vezes, 3/7. Na multiplicação de fração, a gente faz número de cima vezes número de cima e número de baixo vezes número de baixo. Assim, ó. Uma abelhinha veio nos visitar. Vamos, nenê. Como faz essa multiplicação? Em cima, embaixo, embaixo. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Olha para essa fração e vê se dá para simplificar. Essa fração aqui não dá para simplificar. Não tem um número que dá para dividir o 6 e o 35 ao mesmo tempo. Então, fica assim mesmo. Toda divisão de fração vira... A abelhinha encanou com a gente, né? Toda divisão de fração vai virar multiplicação de fração. A gente vai conservar a primeira e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso, o de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Então, a gente faz a multiplicação. Em cima, embaixo, embaixo. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. Essa fração também não dá para simplificar. Então, a gente tem aqui, ó, a multiplicação e a divisão. Recapitulando, multiplicação de fração vai multiplicar parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Divisão de fração vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração, fazendo a multiplicação que é em cima, embaixo, embaixo. Vamos agora para adição e subtração. Na adição e na subtração, diferente da multiplicação e da divisão, você precisa se preocupar com a parte de baixo da fração. Você só consegue fazer essas continhas se a parte de baixo estiver igual. Então, se a parte de baixo estiver igual, vou colocar um exemplo aqui. Se a parte de baixo estiver igual, você pode fazer essa continha e você copia a parte de baixo e você faz a continha na parte de cima. 2 mais 1, 3. Essa fração não dá para simplificar, então ela fica assim mesmo. Uma subtração. Parte de baixo igual, copia a parte de baixo e faz a continha na parte de cima. 2 menos 1, 1. 1/5 não dá para simplificar também, então essa fração também fica desse jeito. Agora, se por um acaso a parte de baixo não for igual, se a parte de baixo não for igual, a gente precisa deixar essa parte de baixo igual. E aí eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso, tá? Eu vou aconselhar assim, ó, se você está no ensino fundamental, que você fique até o final do vídeo e que você veja a segunda maneira, tá? Por quê? Porque o ideal é que você saiba o que você está fazendo, que você aprenda direitinho. Agora, se você está só prestando vestibular ou você está só prestando concurso, se você quer só regrinha prática, então eu aconselho que você veja essa primeira parte e depois o vídeo tá acabado para você, se caso você não tiver curiosidade de saber como é direitinho, tá bom? Então, se a parte de baixo for diferente. Se a parte de baixo for diferente, a gente vai multiplicar a parte de baixo. 4 vezes 5, 20. E aí a gente vai multiplicar em cruz. Então, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 1, 4. Nota que agora a parte de baixo está igual.
Quando a parte de baixo está igual, como que a gente faz mesmo? Copia a parte de baixo e depois faz a continha na parte de cima. 15 mais 4, 19. E essa fração não dá para simplificar. Então, fica assim mesmo. Vamos fazer uma subtração. 7 terços menos 2 quintos. Parte de baixo diferente, a gente não consegue fazer essa continha. Então, a gente precisa usar essa regrinha. Multiplique embaixo e multiplique em cruz. Vamos multiplicar embaixo. 3 vezes 5, 15. Agora eu vou multiplicar em cruz. 5 vezes 7, 35. 3 vezes 2, 6. Parte de baixo igual, como a gente faz? Conserva a parte de baixo e aí faz a continha na parte de cima. 29 sobre 15. 29 sobre 15 também não dá para simplificar, então fica dessa forma mesmo. Então, recapitulando, adição e subtração de fração. Se a parte de baixo está igual, você apenas faz a continha na parte de cima e copia a parte de baixo. Se a parte de baixo for diferente, então você usa essa regrinha. Multiplique embaixo e multiplique em cruz. Deixa a parte de baixo igual, copia a parte de baixo e faz a continha na parte de cima. MMC significa menor múltiplo comum. Para explicar o que é menor múltiplo ou mínimo múltiplo comum, eu vou fazer a tabuada aqui de dois números, tá? Do 3 e do 2. Então, aqui eu tenho a tabuada do 2 e tenho a tabuada do 3. Nota que múltiplo é tabuada. Então, aqui a gente tem uns múltiplos que são em comum, né? Na tabuada do 2 e na tabuada do 3. O 6 está na tabuada dos 2. O 12 está na tabuada dos 2. O 18 está na tabuada dos 2. E existem muitos outros, né? Dentre esses que são em comum, qual é o menor deles? O 6. Então, o 6 é o menor múltiplo que tem em comum entre o 2 e o 3. Só que aqui, ó, esses dois valores, eles são pequenos. O 2 é pequenininho, o 3 também. Então, fica fácil a gente pegar a tabuada desses números. Quando a gente estiver trabalhando com números maiores ou números que a gente não conhece a tabuada, essa não é uma boa estratégia. Uma boa estratégia é a gente usar essa regrinha aqui, ó. A gente coloca o 2 e coloca o 3 e passa um traço. Aí a gente vai dividir esses números apenas por números primos. E o que é um número primo? Um número primo é um número que ele só aparece na tabuada do 1 e na tabuada do próprio número, tá? O menor primo que a gente tem é o 2, depois vem o 3, o 5, o 7. Nota que o 9 não é primo. Por que não é? Porque o 9, ele aparece na tabuada do 1 e aparece na tabuada do próprio 9. Mas ele também aparece na tabuada do 3, então ele não é primo, né? Algumas pessoas confundem, às vezes, número primo com número ímpar. Toma cuidado, porque aqui, ó, depois do 11 vem o 13, o 15, o 13 é primo. O 15 não é, porque o 15 está aparecendo na tabuada do 3, do 5, então não é primo. Sabendo isso, então a gente começa aqui dividindo pelos números primos. Vou começar pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 eu não consigo dividir por 2 sem dar número com vírgula, sem dar quebrado. Então, não me interessa, eu não divido. Eu copio ele. Eu não consigo mais dividir por 2. Então, eu vou para o próximo primo, o 3. O 1 eu copio. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega tudo 1 aqui, significa que acabou. E eu multiplico esses dois números aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6, que a gente já tinha visto agora há pouco. Agora, vamos fazer uma continha com fração com o denominador 3 e 2, que a gente já sabe que é o 6,
né, pra gente ver como faz pelo método de fazer o MMC. Eu vou usar esse cantinho e vou deixar o MMC aqui, tá? Parte de baixo diferente, a gente não consegue fazer a continha. Temos que deixar a parte de baixo igual. Vou fazer o MMC. Fiz o MMC de 3 e 2, deu 6. Então, o MMC é 6. Eu vou pegar o MMC, dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Parte de baixo igual, então a gente copia a parte de baixo e faz a continha na parte de cima. 3 mais 4, 7. Não dá para simplificar, então a fração fica assim mesmo. Se a gente fosse usar o método da regrinha que eu ensinei, multiplique embaixo, multiplique em cruz. Tem que dar o mesmo resultado. Multiplique embaixo, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Conserva a parte de baixo e faz a continha na parte de cima. 3 mais 4, 7. Então, a gente realmente tem o mesmo resultado, tá? Não importa a maneira que você faça. Tanto adição como subtração, vamos fazer da mesma maneira. Estou usando o 3 e o 6 porque a gente já fez o MMC aqui. Então, parte de baixo diferente, vamos fazer o MMC. Fez o MMC, ele vai ser a nova parte de baixo. Aí a gente vem, pega o MMC, divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Copia a parte de baixo. Faz a continha na parte de cima. 21 menos 4. Se a gente fosse fazer pela regrinha que eu ensinei, multiplique embaixo e multiplique em cruz, né? Então, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 2, 4. Copia a parte de baixo e faz a continha na parte de cima. Deu o mesmo resultado, porque não importa o jeito que você faça, os dois jeitos estão certos, tem que dar o mesmo resultado. Então, recapitulando, adição e subtração a gente só consegue fazer quando a parte de baixo é igual. Se tiver igual, copia a parte de baixo, faz a continha na parte de cima. Se tiver diferente, então a gente usa a regrinha ou o método de fazer o MMC, ok? Espero ter ajudado você, espero que você não confunda mais, não erre mais fração, ok? Um beijo, até a próxima!